F aí onde começa. Nossa, me perdi. Mano, me perdi. Olá, eu sou a Vânia, tô aqui para mais um vídeo, né? Nessa fase de isolamento, a gente tá falando sobre várias questões emocionais que vão surgindo nesse período. E hoje eu quero falar sobre solidão versus solitude, porque eu acho que esse é um ponto muito importante. Afinal, nós vivemos a vida inteira fugindo da sensação de solidão e de vazio. Isso é uma sina, né, do ser humano, não é só você que tem esse medo, todos nós. Mas é que cada um vai lidar de uma forma. Então tem pessoas que negam, tem pessoas que enfrentam, tem pessoas que fogem. Então cada um de nós vai lidar com essa sensação de uma determinada forma. Mas lá no fundo, todo mundo tem medo dessa solidão e desse vazio. Isso gera uma ansiedade, uma angústia muito grande, que faz com que a gente então crie relações com o mundo externo de uma forma profunda e de uma forma até em quantidade, sabe? Isso acontece porque a sociedade, como a gente conhece, valoriza a aceitação social. E fazer parte, então, de uma cultura acaba sendo não só o nosso álibi, mas também a criação da nossa própria personalidade. A gente se molda, a gente se faz também por meio do outro. É como se o outro lhe fosse construindo, sabe, os nossos limites nas relações, né? Então a gente sabe até onde nós podemos ir quando o outro nos mostra isso. Lá atrás, nós somos incapazes de fazer isso sozinho. E aí, com o passar do tempo, a gente se mantém ainda preso e muito dependente dessas relações sociais. Então, desde os aspectos mais morais, as cartilhas e as regras, né, de convivência, até os aspectos mais individuais, eles são formados a princípio por meio dessas relações que nós temos com o mundo externo. Então, estar só acaba sendo algo muito difícil, né, para a gente imaginar como uma possibilidade de vida, já que é o outro que nos preenche, já que é o outro que nos molda. Então, essa dependência, ela se torna aí uma coisa até inconsciente, tá? É uma coisa muito natural nossa, do ser humano. Outro ponto também que é muito importante a gente considerar é que o estar em sociedade gera uma sensação de proteção. Então, estar só significa estar vulnerável. Então, a gente também tem uma falsa sensação de que eu estou mais protegido se eu estiver no meu bando, sabe? Tipo, na minha manada, né? No meu grupo. Então, essa sensação de proteção, ela também acaba sendo um dos motivos pelos quais a gente tem medo de estar só. E isso é tão raiz que, mesmo sem perceber, a gente acaba julgando ou então se sentindo muito incomodado com a solidão alheia, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes, sei lá, você tá numa festa, você tá com o teu grupo lá, com seus amigos, e aí você vê alguém que tá sozinho. E aí dá até uma ansiedade, uma angústia, uma necessidade de enturmar essa pessoa no teu grupo, né? Porque olhar o outro só é tão angustiante quanto estar só. Então a gente tem medo disso o tempo inteiro. Então, por mais que a gente entenda que existam sim necessidades individuais e que em alguns momentos a gente vai querer ficar sozinho, é muito difícil a gente ter uma compreensão de que isso é bom. Existe um julgamento do que é certo e do que é errado, né? Do que é aceito moralmente falando. E a gente sempre tá com uma pergunta ali, putz, por que será que essa pessoa tá só? E quando a gente tá só, tipo, a gente pode até se sentir um pouco incomodado também, né? De, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso logo, isso não parece que não é tão certo e tudo mais. São essas sensações que são, na verdade, uma consequência de toda essa construção que vem de uma ancestralidade muito maior do que nós mesmos. Então, no fundo, há uma autoridade na opinião pública, né? E isso acaba moldando toda a nossa forma de vida, que dentro de casa se mantém, né? Numa quantidade excessiva de publicações, com uma necessidade de likes, né, voltado para as redes sociais, de lives, de reuniões, né, enfim, com as pessoas por vídeo e tudo mais. Tudo isso é ainda uma forma adaptada, né, com a tecnologia, para que a gente continue não se sentindo tão só. Porque quando a gente para mesmo e fica em casa, quem mora sozinho, né, ou então às vezes até mesmo quem mora, né, com outras pessoas, mas que tem também esses momentos mais individuais, isso acaba sendo meio que torturante quase. Então é como se a gente precisasse fugir de alguma forma, porque mesmo em isolamento, nós buscamos ainda essa sensação de pertencimento, porque se a gente estiver só, dá a sensação de rejeição, de alienação. Então tudo isso é uma coisa muito enraizada, que a gente às vezes nem vai perceber, tá? Então a gente pode ali ter uma convicção e falar assim, não, eu sou uma pessoa super autossuficiente, mas lá no fundo, você vai encontrar um pouquinho dessa necessidade
de fazer parte. Mas o que a gente precisa saber, que a gente não sabe, que a partir de agora você vai saber, é que existe um medo originário, né, no meio de tudo isso. A gente, no final das contas, não tem medo de ficar só. Essa, na verdade, é só uma das ramificações de um medo que está muito mais lá profundo, sabe? Tipo, na raiz do nosso próprio ser, que é o medo de nos perdermos, de nós mesmos. Nós temos medo de, ao nos afastarmos dessa cultura e dessas relações sociais, a gente perder a consciência e se afastar de quem nós somos também. Porque lembra, a gente se formou, a gente criou uma borda por meio das relações externas. Então dá uma sensação de que eu não posso viver sozinho sem isso, porque eu não vou saber o que fazer. Tipo, eu não aprendi, né, a me virar sozinho, a me constituir só. Então esse medo é o medo real, não é o medo de estar só, né? Porque estar só é só uma consequência, mas é o medo de se perder de si mesmo. Temos medo de perder o nosso espelho, de sermos nada. Então a gente tem medo dessa sensação de, enfim, quase de diluir, sabe? Eu vou me diluir, eu não vou existir sem o pertencimento ao grupo, à sociedade, a uma cultura. E esse é o real medo. Porque no fundo, se a gente for pensar, sozinho mesmo, a gente nunca tá. Porque a gente tem os nossos pensamentos, a gente tem uma bagagem, tem uma história. Então, por mais que você esteja numa cabana no meio do mato, ainda assim você tem a tua memória de todas as relações que você já teve, de toda a história que você constituiu e que te formou de uma certa forma. Então, sozinho mesmo, nós não estamos. Mas a gente tem esse medo de não sermos. Portanto, sabendo disso, reconhecendo esse medo, a gente precisa transformar solidão em solitude, né? Porque são duas coisas totalmente diferentes. É transformar o vazio e a falta desesperadora em nossa própria companhia. É substituir, sabe, todas aquelas festas, as convenções sociais, os happy hours, com atividades que sejam prazerosas e que sejam muito importantes para nós mesmos, sabe? Que dê uma sensação de preenchimento. Ontem mesmo eu tava aqui pintando, né? Eu comprei uma telinha para pintar. Eu fiquei ali horas, quando eu olhei ele falei, nossa, sem falar uma palavra, com tudo desligado, TV desligada, sem barulho. Então, essas atividades que nós fazemos com nós mesmos é que vai nos preencher e aí vai transformar aquela solidão em uma solitude. A gente vai ter que reaprender então a sermos sozinhos. Reaprender não, porque de repente a gente nunca aprendeu de fato. Então a gente vai ter que ler um livro sozinho, a gente vai ter que assistir um filme, uma série sozinhos, a gente vai ter que aprender a fazer um jantar para nós e abrir um bom vinho para aproveitar a nossa própria companhia. Nossa, e quantas vezes, né, no passado eu ouvi, né, de amigos, de conhecidos, de pacientes, né, que falavam assim, nossa, mas eu não consigo, não tenho coragem de cozinhar pra mim. Quando eu tô sozinho, eu faço qualquer coisa. E na verdade é a oportunidade da gente então fazer diferente, de nos cuidarmos mais, sabe, nesse sentido. Então é somente nesse espaço de solitude, porque esse é um espaço que a gente constrói e aí a gente se mantém ali e a gente permanece, é que a gente vai poder compreender que aquele medo, o medo originário, ele não é real, porque é impossível a gente se perder de nós mesmos se nós estivermos olhando pra gente e não mais olhando pro fora. Então esse é um exercício interessante, né? Porque a gente tem medo de se perder e a gente fica olhando pra fora, quando na verdade a gente precisa, opa, beleza, o fora tá ali, mas eu preciso então olhar pra cá. Então é reconhecer as nossas necessidades, é cuidar um pouco mais, enfim, de quem nós somos e dos nossos desejos e interesses, das nossas vontades, dos nossos sentimentos, então trazer um acolhimento pra tudo aquilo que tem a ver com o mundo interno e não tanto com o mundo externo. Não é lá fora que são as respostas, né? É dentro de nós, porque nós já somos adultos, então a gente já tem uma história, a gente já tem uma bagagem, que é aquilo que nos forma também. Nós devemos aprender então a criar os nossos próprios limites, porque a partir de agora é você que vai ter que saber qual que é a tua borda, onde você começa, onde você termina, e esse é um exercício muito importante de autoconhecimento e de consciência, que seja consciência corporal, vamos começar por aí, e aí a consciência emocional, a consciência intelectual, né, em relação aos nossos pensamentos, o nosso mental. E esse momento de isolamento é uma oportunidade para que a gente aprenda o real significado da solitude, porque solitude é a própria definição do conceito de liberdade. Então nós temos uma oportunidade nas mãos. Não quer dizer que a gente vai descartar, tá, as relações externas, a gente não precisa fazer isso, mas é entender que essa relação interna não precisa ser tão sofrida, não precisa ser tão desesperadora, sabe, para que a gente saia logo disso. E não, vamos estar aqui nesse vazio que seja, mas é um vazio muito cheio, né? Cheio de nós,
o nosso próprio pertencimento. Para encerrar esse vídeo, eu vou citar um texto bem curtinho da Clarice Lispector, que ela fala o seguinte, essa aqui eu acho que é a maior prova do que é solitude e de como que a gente pode se sentir com ela. Que a minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha coragem para me enfrentar, que eu saiba ficar com nada e mesmo assim me sentir que estou plena de tudo, né? Então, é isso. Espero que traga muitas reflexões, que você consiga transformar a tua solidão em solitude. E se você precisar de qualquer coisa, tiver sugestões, sentimentos, escreve aqui nos comentários que depois a gente vai, colocando na fila e vai falar sobre isso também. Um beijo e espero vê-lo na próxima semana.